Olá amigos, olá amigas do canal O Português do Aurélio. Sou o professor Aurélio Menezes, estou de volta com novos conteúdos de língua portuguesa e hoje esclarecendo uma dúvida por meio do nosso quadro O Português das Ruas. Nós estamos nas ruas de Fortaleza exatamente para esclarecer essa dúvida em relação à expressão à sombra. Nós recebemos um e-mail, recebemos um pedido para explicar, para falar um pouco sobre esta expressão. Lembrando que a sombra da árvore significa que o A está craseado, há o sinal indicativo de crase. Então vamos explicar exatamente qual deve ser a forma de falar e a forma de escrever a expressão à sombra. O que significa a expressão à sombra? Aí precisamos avaliar da seguinte forma: a sombra craseado, com o A craseado, e temos também a sombra sem a crase, e temos ainda a expressão na sombra. Então vamos entender como deve ser usada e como deve ser escrita essa expressão à sombra. Quando eu digo que estou à sombra de uma árvore, isso quer dizer que eu estou sob a proteção dessa árvore. Ou seja, isso quer dizer que estou abrigado do sol à sombra de uma árvore. Estou protegido. Isso no sentido denotativo. No sentido conotativo, quando eu digo que estou à sombra de alguém, eu estou sob a proteção de alguém. Ou seja, eu estou contando com a ajuda de alguém. Aí eu também posso falar no sentido figurado, no sentido conotativo, que estou à sombra de um protetor. Esse à sombra é craseado. Como também a sombra da árvore, também é uma expressão cujo A está craseado. Aí nós temos uma crase, o sinal indicativo de crase. Então temos a primeira explicação, exatamente sobre a expressão à sombra craseada, a sombra com crase. Há também uma outra forma, um outro significado da palavra sombra, que significa fazer sombra. Fazer sombra significa exatamente o quê? Significa ofuscar o brilho de alguém, ou seja, tentar prejudicar alguém. Então essa palavra aí, a sombra, fazer sombra, neste caso, significa exatamente isso, ofuscar o brilho de alguém. Ainda temos também, no sentido figurado, a expressão na sombra. Na sombra, no sentido figurado, significa de modo oculto, às escondidas, sem se identificar, na surdina. Então essa expressão na sombra vai significar exatamente isso. É que eu estou falando de modo oculto, às escondidas, e portanto esta é a expressão figurada, é a expressão conotativa na sombra. Quando eu digo que estou na sombra, eu estou exatamente dessa forma. Então há essas várias expressões, esses vários significados que identificam a palavra sombra, a expressão à sombra. A sombra craseado, a sombra sem crase, e há também na sombra, que significa de modo oculto, significa às escondidas. Há, portanto, essas várias formas para se escrever a expressão sombra. Quando eu uso a expressão 40 graus à sombra, esse à sombra é craseado. E para finalizar o vídeo sobre o termo sombra, que é uma palavra bastante utilizada e muito conhecida, nós estamos mostrando aqui a luz e a sombra. A luz e a sombra estão presentes aqui nessa imagem. E há perfeitamente essa diferença, porque a palavra sombra é um substantivo abstrato. É um substantivo que só existe, ou para existir, depende de outro ser. Neste caso, aqui depende de uma parede, depende de um muro que está gerando, que está formando a sombra. Senão, não seria possível obter a sombra.
exatamente a partir do bloqueio dessa parede. Então vamos mostrar aqui também outro exemplo, aqui no caso dessa planta. Nós temos aqui refletida no muro a sombra, e ela só existe a partir do bloqueio da parede, senão não existiria. Por isso, a palavra sombra é um substantivo abstrato, depende de outro ser para existir e pode ser usada em diferentes situações. Aliás, a palavra sombra é muito usada no sentido figurado. Por exemplo, vamos citar aqui um exemplo. Sombra significa vestígio, significa leve aparência. Não há sombra de dúvida. Esse não há sombra de dúvida mostra exatamente isso. Não há uma leve aparência de dúvida. Portanto, a palavra sombra, neste caso, está usada no sentido figurado, no sentido conotativo. Outro exemplo, sombra também significa mácula, defeito, senão. Só via as suas sombras, só via os seus defeitos, só via os seus senões, as suas máculas. Significa também sombra, pode significar alma, espírito, visão, fantasma. Então tem também esse significado. Sombra também é uma expressão, é uma palavra que pode ser usada da seguinte forma: é tão magro que parece um espectro, uma sombra. Estamos usando também a palavra sombra, neste caso, no sentido conotativo, no sentido figurado. Quem acompanha ou persegue alguém constantemente também é chamado de sombra. Como se vê, essa palavra pode ter inúmeros significados. É só uma questão de poder usar em determinado contexto. Outro exemplo, ter medo da própria sombra. Já ouviu essa expressão? Ter medo da própria sombra, quer dizer, assustar-se por qualquer coisa. Então você está utilizando também a palavra sombra neste sentido. Ainda existe outra forma de utilização. Sombra pode significar o que tem causa oculta, causa desconhecida, misteriosa, também significa sombra. Sombras indicam um local em que há trevas, em que há escuridão. Então, sombras também podem ser usadas nesse sentido, com este significado. E ainda existe a expressão nem por sombra ou nem por sombras, que significa o quê? Quer dizer de modo algum, sem possibilidade. Portanto, como se vê, a palavra sombra, que é um substantivo abstrato, só existe porque depende de outro ser. Ela pode ter inúmeros significados, pode ser aplicada em contextos diferentes o tempo todo e em qualquer texto. Então é exatamente isso que estamos mostrando neste vídeo, para que não haja nenhuma dúvida em relação à palavra sombra. Foi um pedido realizado pelos nossos participantes, pelos participantes do canal O Português do Aurélio. Fica, portanto, esse esclarecimento. Eu espero que você tenha compreendido a mensagem do nosso canal, O Português do Aurélio. Continue acessando o canal, mande o seu like, o seu joinha, também ative o sininho para receber notificações e, se achar pertinente, faça um comentário, sugira novos conteúdos e nós aqui vamos trabalhar para atender a toda a nossa audiência. Agradeço a atenção de todos, um grande abraço e fiquem com Deus.